Você sabia que uma única janela quebrada aí na sua empresa pode causar um baita de um problema a longo prazo? Talvez a curto, talvez a médio? Não? Então fica comigo para entender essa história. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a teoria das janelas quebradas e sobre como ela se encaixa ao nosso contexto organizacional e empresarial. Eu cheguei a dar um spoilerzinho, um easter egg desse conteúdo no vídeo passado, quando eu falei dos artefatos da cultura, e eu disse que uma empresa que tinha umas paredes que não estavam muito bem pintadas ou coisa desse tipo, de certa forma estava apresentando arquétipos culturais. A teoria das janelas quebradas diz que as empresas terão todas as suas janelas quebradas se não derem o like e não se inscreverem nesse canal. É claro. Afinal, pensa comigo, o que a gente está falando aqui é sobre como melhorar a gestão, melhorar a sua empresa e para todas as partes interessadas, ou seja, para todo mundo. Colaboradores, gestores, diretores, sócios, sociedade e fornecedores e assim por diante. Então se inscreve aqui, deixa a sua sugestão de conteúdo aqui embaixo e me diz se você gostou desse vídeo, das teorias, porque eu quero trazer mais vídeos sobre experimentos aqui pro canal, porque eu acho que isso ajuda muito a entender como o funcionamento das pessoas, do comportamento humano e assim das empresas. Agora falando sério e entrando no nosso tema de hoje, a teoria das janelas quebradas ela foi proposta em 1982, então ela já foi bastante estudada, já está bem madura, assim por se dizer, e foi proposta por dois criminologistas, o James Wilson e o George Killing. E a ideia deles era estudar a criminalidade e por que ela ocorre. De forma geral, a teoria pode ser resumida da seguinte forma: se uma das janelas de uma casa for depredada, quebrada, e não for reparada muito rapidamente, as pessoas que passarem por aquele local vão entender que aquela casa não tem donos e que não há importância em depredá-la, e assim vão depredar aquela casa também, o que vai levar a saques, mais vandalismo e violência em relação a esse imóvel. A partir desse momento, uma sensação de abandono vai tomar conta do imóvel e tudo que vai acontecer com ele é a piora ou um aumento na decadência, porque afinal ninguém se importa com ele e qualquer coisa pode acontecer lá. Essa teoria foi de certa forma confirmada em um estudo da Universidade de Stanford há alguns anos. O que eles fizeram foi relativamente simples. Eles pegaram dois carros idênticos e da mesma cor, duas viaturas de polícia inclusive, e abandonaram esses carros em dois bairros diferentes. Um carro foi abandonado no Bronx, que é um bairro bastante violento, em que os níveis de criminalidade são muito altos. E o outro carro foi abandonado em Palo Alto, uma zona considerada tranquila em um bairro rico de Nova York. O resultado disso é que o carro abandonado no Bronx logo começou a ser depredado e em poucos dias já estava completamente destruído. As pessoas haviam depredado o carro, roubado o que podia ser roubado e aquilo que não podia ser levado foi destruído ou vandalizado. Já o carro de Palo Alto, após uma semana, estava intacto, exatamente da forma como os pesquisadores o deixaram. Ou seja, ele não havia sido roubado, nem vandalizado e nem nada disso. Foi nesse momento que os pesquisadores decidiram dar um passinho a mais na experiência. Eles fizeram uma simples ação de quebrar uma janela da viatura que havia sido abandonada em Palo Alto, aquela viatura que estava completamente intacta mesmo após uma semana. O resultado dessa simples ação de quebrar uma janela foi que o carro começou a ser depredado, vandalizado e saqueado com a mesma velocidade do Bronx. Pouco tempo depois, o carro estava em condições idênticas ao do Bronx, todo depredado, roubado, estragado, e havia acontecido a mesma coisa. As pessoas haviam levado embora o que podia ser levado, e aquilo que não podia foi depredado e destruído. Ah, não! E aqui a gente começa a entender aquela questão de que um pequeno defeito contamina todo o sistema. Mesmo com o carro intacto após uma semana, um único sinal de abandono, desleixo, que foi uma janela quebrada, causou nas pessoas que ali frequentavam a sensação de que ninguém se importava com aquele carro, que podia acontecer qualquer coisa e que eles simplesmente ia continuar lá, independente do que fosse feito a ele. E aqui a gente tem que começar a entender se não há janelas quebradas nas nossas organizações. Pensa comigo, sabe aquela cadeira da recepção que faz um nheque-nheque, que dá uma rangida?
Ou então, aquele vidrinho lá da porta dos fundos que tá com quebrado, mas a gente não vai trocar porque nem atrapalha. Aquela lâmpada queimada, que, bom, tem duas no mesmo lugar, então se uma tiver queimada, a outra ainda tá funcionando. Aquelas canetas que ficam lá e não funcionam, e aí você tem que ficar testando pra escolher qual caneta você vai usar. A sujeira na tinta da parede, que faz uns 5, 6, 7 anos que tá lá, já mofou, e a gente, bom, ninguém passa por lá, tá tudo certo. Aquele computador do colaborador que pra funcionar você tem que dar um tapa no monitor assim, sabe? Que você tem que dar uma batida pra ele ligar, e mesmo assim talvez ele fica meio estranho, dá uma chiada na tela. Dá pra usar, então tá tudo bem. O mouse quebrado, o corrimão riscado, a escada com degrau faltando, e aí por diante a gente pode chegar a 1 milhão de exemplos. E não é raro que todos esses exemplos possam ser encontrados em uma única empresa. Por menor que ela seja. Por menor que seja o escritório em que ela ocupa. Pensa comigo, todos esses defeitos aconteceram ao mesmo tempo? Não. Um deles surgiu e alguém disse que não tinha problema ele estar daquele jeito. E aí surgiu o outro, e o outro. E aí, em determinado momento, as pessoas começaram a entender que elas podiam levar materiais do escritório para casa. Afinal, quem liga? Em determinado momento, as pessoas começaram a pensar que se elas faltassem ao trabalho num certo dia, porque elas estavam com preguiça de trabalhar, estava tudo bem. Afinal, ninguém liga. As pessoas começaram a pensar que talvez elas podiam desviar um produto, ceder aquele suborno que alguém sugeriu. E quando a gente menos espera, aquele risquinho na parede, aquela lâmpada queimada, pouco a pouco corroeu tanto as estruturas culturais da nossa empresa que ela simplesmente não é mais a empresa que a gente conhecia. A teoria das janelas quebradas serve pra gente entender que a gente tem que cuidar da nossa empresa com todo o carinho do mundo. Que uma lâmpada queimada é sim um problema e que ela tem que ser consertada. Que um pequeno desvio, um assédio moral, um grito excedido, que ele tem que ser combatido, porque é isso que, somando ao todo, vai fazer o todo da nossa empresa. A teoria das janelas quebradas serve para a gente entender que a empresa é um sistema completo, íntegro, ou não íntegro se nós não cuidarmos dele. E tem mais, eu tô falando de empresas, óbvio, porque esse é o foco do canal. Mas na sua vida, na minha vida, na vida das nossas famílias, quais são as janelas quebradas? Aqueles pequenos probleminhas que a gente joga pra debaixo do tapete e tá tudo bem, afinal ninguém liga. Eu tenho os meus, você tem os seus e não tem problema, tá tudo certo. A questão é que a gente precisa lentamente ir tirando eles de debaixo do tapete. A gente precisa chegar nas nossas empresas e consertar a vidraça quebrada, pintar a parede suja, trocar a lâmpada queimada, jogar fora as canetas que não funcionam. E tirando, pouquinho a pouquinho, cada um dos pequenos defeitos. Cada uma das maçãs podres, das pequenas maçãs podres, que podem fazer com que todo cesto apodreça. A teoria das janelas quebradas surgiu e está aí para a gente entender que as nossas empresas são muito mais do que umas calculadoras de dinheiro, ou umas local maléfico em que a gente suga a vida e a alma das pessoas porque elas têm que trabalhar até morrer. Não. A teoria das janelas quebradas nos diz que a gente tem que entender o todo e atuar para melhorar ele como um todo. Como um sistema orgânico, vivo, do jeito que ele é e do jeito que a gente acredita. Pelo menos eu acredito. E eu espero que você também. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito sinceramente que você tenha gostado. Eu gosto demais da teoria das janelas quebradas, porque ela é extremamente conceitual e prática, filosófica e prática. Não dá pra você desassociar a prática da teoria aqui. Então vale muito a pena focar um pouquinho nela. Inclusive, se você começar a aplicar isso aí na sua empresa e começar a... quando você começar a ver os resultados, se você não deixou o joinha aí, volta nesse vídeo, dá um like aqui pra ajudar o canal, que ajuda bastante a gente. E, inclusive, no próximo vídeo a gente vai falar sobre tomada de decisão, que eu acho que é um dos mais complicados quando a gente fala de liderança e organização, etc. Então, deixa aqui embaixo suas dúvidas, seus comentários. Pode, inclusive, desabafar aqui embaixo que a gente traz algumas coisas que forem legais pro próximo vídeo. Inclusive, isso vai me ajudar, porque eu tô fazendo uma pesquisa para conseguir falar disso um pouquinho mais... com um pouquinho mais de gabarito, assim por se dizer, no próximo vídeo. Então, se inscreve para não perder o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado.
e até a próxima.